Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre as grandes promessas da Bíblia e hoje nós chegamos ao livro de Segunda Reis. Então a gente vai ver o finalzinho de Primeira Reis e daí nós já vamos falar de Segunda Reis. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ok, vamos dar uma pausa agora em relação aos reis e nós vamos ver que existe neste meio tempo entre alguns desses reis, principalmente na época de Acabe, nós vamos ver um dos grandes profetas da Bíblia, que foi Elias. Elias é talvez um dos mais importantes profetas, ou pelo menos aquele que teve uma participação mais direta na história junto com alguns dos reis. Nós podemos observar que ele estava sempre em contato com o Senhor e Deus lhe dava muitas palavras, Deus lhe dava muitas profecias, Deus lhe dava muitas promessas. Entretanto, em algumas passagens, nós não vamos ver uma promessa propriamente dita, a gente não enxerga ali uma promessa. O que a gente enxerga é a realização de uma eventual promessa que já havia acontecido, ou seja, Deus já havia falado para ele e agora a gente só vai ver a realização destas promessas, né? Então, por exemplo, o cuidado que Deus tinha para com Elias. Como é que eu vejo isso? Quando ele estava sendo perseguido durante o seu ministério, né, ele tinha que falar coisas que eram desagradáveis, que os poderosos não queriam ouvir, e esses poderosos eram muito poderosos, eles poderiam ter matado Elias a qualquer momento. Mas Deus não queria isso, Deus estava protegendo. Então nós vamos ver nestas passagens aqui a provisão de Deus. Então não é bem uma promessa, mas uma provisão. Provavelmente esta promessa já havia acontecido, mas ela não está aqui na Bíblia. O que a gente vê é a realização disso. Olha a proteção de Deus em relação a ele. Numa das vezes em que ele estava sendo perseguido, Deus o manda, 1 Reis 17, 3 e 9. Deus o manda para um ribeiro, né? Um ribeiro de Querite, próximo do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te alimentem. Então, tinha água e tinha comida, mas ele não ia atrás nem de água nem de comida. A água estava ali ao lado e a comida, os corvos. Olha só, os corvos, eles não comiam a comida, eles levavam a comida para Elias. Amado, se Deus quiser usar um corvo para dar comida para nós, quem somos nós para dizermos que isso não existe, que isso não acontece, porque esse é um animal que não vai fazer isso? Ele vai fazer, porque ele cumpre os mandamentos do Senhor. E ele foi, então, mantido ali por um bom tempo. Depois, ele manda o profeta ir até Sarepta. Ele diz assim, ó, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Sidom era fora do território de Israel. E habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustentasse. Uma mulher viúva, naquela época, eram pessoas que precisavam de outras, eles precisavam de auxílio. Era uma viúva, naquela época a viúva não era como hoje, né? Tinha muito maior dificuldade. Então, olha que coisa interessante. Aqui em Querite, nessa região aqui, amado, aqui, ó, próximo do Jordão, o Jordão é esse fiapinho aqui, ó. Próximo aqui, ele ficou e Deus ordenou para os corvos que o alimentassem. Depois ele sai daqui, ele sobe, ele vai subir, né? Então aqui, ó, o Mar da Galileia, né? Aqui para cima, ele está subindo, olha, veja no desenho de baixo, em Sarepta, aqui, ó, ao ladinho de Sidom. Lá ele deu ordem para uma viúva
que cuidasse dele. E depois ele manda dizer, ele manda o profeta lá em 1 Reis 18, ele manda o profeta que vá falar com o rei Acabe, terrível rei Acabe, que ele vai dar a chuva quando ele quisesse. Né? Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra quando ele disse que era a hora de dar chuva. Até então não caiu uma gotinha de sangue. Deus domina sobre as pessoas, Deus domina sobre os animais, Deus domina sobre a natureza, Deus faz como lhe aprouver. E por que nós, às vezes, não cumprimos o que Ele quer? Né? Besteira nossa, pecado nosso e razão para não termos as suas bênçãos. Muito bem, um pouquinho mais para frente, lá em 1 Reis 20, 28, nós já vamos encontrar agora uma briga entre o povo de Deus, né, que estava desviado, e o Senhor levanta os sírios para afrontarem o povo de Deus. Entretanto, quando os sírios chegam, eles menosprezam o poder de Deus. Eles tripudiam do poder de Deus. Então, eles acham que o que eles estavam fazendo era o seu próprio poder. Não era assim. Deus levanta e derruba os exércitos que ele quer levantar e derrubar. É a vontade dele, não interessa a vontade do exército, não interessa o quanto é poderoso ou não. Tanto é que aqui em 2028 ele dá, né, a vitória para o povo de Deus. Na verdade, ele livra da destruição. Né? Chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor de monte, de vale, de qualquer coisa. Eles estavam querendo ser maiores do que o povo de o próprio Deus. Então, nesse sentido, ele vai fazer como ele quer, tá? Vai mostrar. Mas veja lá, o rei de Israel desobedece, porque ele diz: eu entrego nas tuas mãos. E quando entrega nas mãos, Acabe deixa livre, Acabe deixa sair, Acabe faz acordo. Não era isso. Deus tinha dado nas mãos dele e ele acabou. Assim como Samuel fez lá atrás, né? A gente viu isso num vídeo. Assim como Samuel fez, né? Perdoou o que não era perdoado, porque só Deus podia perdoar aqui. Então, aqui em 20:42, Deus cobra dele, né? Assim diz o Senhor: libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida responderá pela sua vida e o teu povo pelo seu povo. Então, Deus vai cobrar de Acabe. Acabe, né, algum tempinho depois, ele vai ser totalmente destruído. Tá? Então, esta era uma promessa de Deus, a promessa de vitória. Só que quando Deus deu essa promessa, Deus pede que se execute o juízo de Deus. E Acabe quis se fazer de muito importante, quis fazer uma média, né, com o rei dos sírios. E aí Deus lhe dá essa dura, né, Deus lhe dá essa lição. Né? Então ele vai cobrar a vida do próprio Acabe e do povo de Deus, né, o povo de Israel. Eliseu, agora veja que coisa, agora a gente já não tem mais Elias. Elias já foi recolhido, ele sobe, Eliseu acompanha essa subida de Elias, mas assim como Deus era com Elias, ele é para com Eliseu. Ele era o substituto de Elias, e inclusive ele recebe, segundo a Bíblia, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. E aí ele continua o seu ministério, continua o ministério de Elias, continua com Eliseu junto a Acabe. Então, nós vamos ver ali em 2 Reis, agora nós já estamos em 2 Reis, 3, do 17 ao 19, e o povo está sem água, o povo está em guerra,
E aí Deus dá não só a vitória, como Deus dá outras bênçãos. Olha lá, porque assim diz o Senhor através de Eliseu: não vereis vento, não vereis chuva, contudo este vale se encherá de água e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Olha lá o que ele tem que fazer. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortareis todas as boas árvores e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedra todos os bons campos. Isso significa dizer o que, Eline? O que ele está falando aqui? Que o Acabe e o povo, né, os guerreiros, eles tinham que destruir os moabitas e exterminar as cidades, fechar tudo, destruir tudo, nem utilização para si das cidades. Total destruição. Muito bem. Acontece que, se o amado lembra, Acabe não tinha cumprido as ordenanças de Deus. Acabe foi um dos piores reis, mais idólatras. Ele e a sua mulher Jezabel eram terríveis, eram idólatras terríveis, perseguindo o povo de Deus, destruindo sacerdotes, destruindo os locais de adoração e formando locais idólatras de adoração. Então eles eram idólatras. Deus então levanta Jeú para fazer essa limpeza toda. Que limpeza, Eleni? Jeú foi levantado para a destruição de toda a casa de Acabe. Ou seja, ele ia matar todos eles, inclusive os seus descendentes. E Deus, então, faz uma promessa para Jeú. Está lá em 2 Reis 10:30. Né? Olha ali. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porque fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que eu tinha no meu coração. Ou seja, ele seguiu aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Fizeste a casa de Acabe, teus filhos, a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Então, Jeú cumpriu a promessa que ele fez para cumpriu a parte dele na promessa que Deus tinha dado para ele, uma promessa condicionada. Então, o que ele fez? Ele destruiu a casa de Acabe, inclusive os seus descendentes. E porque ele fez corretamente aquilo que ele tinha que ter feito, Deus então cumpre a promessa. Qual é a promessa? Que Jeú e as 4 gerações se assentariam no trono de Israel. Se o amado ler a história toda, assim vai acontecer. Deus vai cumprir esta promessa até a 4ª geração. Por que Deus vai cumprir e não vai colocar mais nenhuma condição? Porque a condição já tinha sido posta e ela já havia sido respondida, ela já havia Jeú já havia feito a condição que Deus tinha posto. Ele já tinha cumprido a condição, então agora era só o cumprimento da promessa que Deus havia lhe feito. Muito bem, de agora em diante, nós vamos ter uma sucessão de reis, uma sucessão de reinos. Todas as vezes, Deus fala ao povo para restabelecer aquela promessa que ele havia dado lá em Pentateuco, que nós já vimos. Se o povo não se desviar, se o povo cumprir o mandamento, Deus os manteria na terra, os manteria bem felizes e sem inimigos. O problema é que eles não cumprem isso.
nós vamos ter uma sucessão de reis idólatras, uma sucessão de idolatria, não só pelos governantes, como também pelo povo. E Deus vai mandando profetas, vai mandando profetas, vai mandando profetas. Né? Nós temos uma série de vídeos que falam sobre os profetas, as profecias. Então dá uma olhadinha lá que nós vamos ter, né, todos, desde os grandes profetas, os chamados profetas maiores, como os 12 profetas, os chamados profetas menores. Então Deus está mandando esses profetas para que o povo retome. E isso não acontece. Então, o que vai acontecer é que Deus vai cumprir a parte negativa da promessa, ou seja, se vocês não obedecerem, eu vou retirar a minha proteção, tá? Então, é isso que acontece? Sim. Né? O Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face. Nada mais ficou senão só a tribo de Judá. E até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, andaram nos costumes de Israel que introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele os oprimiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de diante da sua face. Então, nós temos aqui, em verdade, Deus, como não houve resposta do povo, apesar dos profetas terem sido mandados, apesar dele instar a todo o tempo, eles caíam na idolatria, na desobediência, e então Deus tira Israel de diante da sua face, ficando apenas Judá. Neste livro aqui, em 1 Reis, nesta fase, 2 Reis, né? Nesta fase ainda Judá permanecia. Deus entrega então Israel, e Israel cai cativo. Eles são levados cativos para a Síria. Bom, em Judá, o que nós vamos encontrar é um rei, o rei Ezequias, que é um rei que estava diante de Deus em obediência, em retidão de coração. Né? Então, o que nós vamos observar aqui é que, como Ezequias estava correto diante de Deus e tentando fazer o que era correto diante de Deus, Deus o protege. Então, quando Senaqueribe vem, ele já havia assolado o restante da nação. Quando ele chega em Judá, né, ele afronta de novo Deus, ele afronta o rei, e aí Deus manda dizer, através de Isaías, a gente já está com outro profeta agora, Isaías está junto de Ezequias, ele diz o seguinte: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Ele mesmo vai tomar as providências. Né? Ele vai destruir Senaqueribe, como Senaqueribe acaba morrendo, tá? Mas ele diz o seguinte: eu vou deixar um resto em Jerusalém e eu vou proteger esse Jerusalém. Né? Plantai vinhas, comei os seus frutos, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima, pois de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou. Então Deus iria guardar um resto para si, como o povo. Ezequias se livra do pecado, do problema, perdão, do atentado de Senaqueribe, e ele recebe um conjunto de diplomatas da Babilônia. E aí ele não dá honras a Deus, ele age de uma forma arrogante. Então, neste caso, Deus fala com Ezequias, foi um desvio de Ezequias, foi um fracasso de Ezequias. Ezequias não deu honra a Deus, né? E ele diz
assim, vem dias em que tudo o que houver na tua casa e o que teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para Babilônia. E efetivamente, dali a alguns anos, isso acontece. Babilônia domina, Babilônia conquista, Judá destrói Jerusalém e leva todo mundo cativo, né? Inclusive os filhos de Ezequias. A gente vai ver isso, né? Na história, isso vai acontecer dali a alguns anos. Amados, no livro de Reis nós vamos encontrar algumas promessas, né, ainda para Manassés e para Josias. Todos os outros nós não vamos encontrar promessas. Nós vamos ter realização daquilo que Deus havia dito através dos seus profetas e eles não tomaram juízo de cumprir. Então, o que nós vemos ali por exemplo, para Manassés, né? Hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e o vira para baixo, depois de o haver limpado. Ou seja, ele avisa também Manassés, tá? E ele vai dizer o quê? Que aquela questão negativa de desobediência era o motivo pelo qual as promessas de Deus não estavam sendo cumpridas. A mesma coisa para o rei Josias, tá? Trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Aqui eu coloquei exatamente porque é o cumprimento, é a explicação do cumprimento da promessa. Ou seja, se não é o positivo, vai ser o negativo. Isso não vai acontecer para Josias, porque Josias era alguém de coração reto, de coração que estava direcionado para Deus. Tá? Então, Deus livra Josias, mas o povo, né, os seus descendentes, não se libertam disso, porque o pecado foi muito grande. Ou seja, o que nós estamos vendo em resumo aqui? Nós estamos vendo que Deus deu uma promessa para o povo e eles tinham duas escolhas. Primeira escolha, cumprir as ordenanças, cumprir a voz do Senhor, cumprir aquilo que o Senhor estava dizendo e não se desviar em idolatria. Se isso acontecesse, bênção. E isso aconteceu durante um tempo. Segunda possibilidade, descumprimento, idolatria, rebeldia, desobediência. Então, a promessa de bênção não aconteceria e aconteceria exatamente os aspectos negativos. Tá? Então, eu fiz questão de mostrar aos amados que as promessas condicionais do Senhor, elas vão ser cumpridas para o bem, se a condição for cumprida, ou para o mal, se a condição não for cumprida. Bem, amado? Então, presta atenção nas promessas condicionais que nos são dadas. Os estudos.